Bora lá então continuar aqui o nosso livro, a leitura do livro A Cura de Bert Hellinger. Este livro aqui, estamos no capítulo O Nosso Corpo. E hoje nós vamos entrar aqui na leitura falando sobre o vício. Qual é a visão de Bert Hellinger sobre o vício? Vou aguardar só um instante para ver quem entra. Informando os seguidores que iniciou o vídeo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Olá, boa noite. Você pode também ver os capítulos anteriores, a leitura comentada deste livro A Cura, pelo YouTube, no meu canal do YouTube Eliceia Trindade. Lá, tá? Estão as gravações dos encontros anteriores. Olá, boa noite. Estamos aguardando o Instagram avisar as pessoas que já estamos aqui online. Hoje nós vamos ler o capítulo do livro que fala sobre o vício. A que o vício tá ligado? Vários tipos de vício, né? Vamos enviar aqui para ver se... Oi, boa noite. Aguardando o pessoal ser avisado para a gente poder começar. Estamos aqui já no nosso horário. Depois quem chegar vai acompanhando, né? Oi, boa noite, vamos entrando. E eu já vou começar a leitura aqui, porque senão vai ficar muito tempo gravado. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo Vício. E eu quero começar com uma reflexão aqui, ó, pra gente pensar um pouquinho. Eu li essa frase e gostei demais. Ela diz assim: se você sente, por que finge que não sente? Boa noite, Camila. Essa é uma pergunta muito importante e definidora de que nos leva à doença. Se você sente, por que finge que não sente? Eu tenho observado nas constelações, quando faz constelação de doenças, como a gente fingir que não ficou chateado, fingir que não ficou magoado, poxa, não me convidou para ir em tal lugar, ou poxa, por que falou assim comigo? E aquela mágoa, aquele sentimento, aquilo que você às vezes passa por uma situação e para não gerar incômodo, você se cala. Alguém já passou por isso aqui? Vocês já passaram por isso? Você sentiu,
mas você fingiu que não sentiu porque talvez no momento não dava para falar, ou talvez você não queria magoar outra pessoa. Pois é, e quando a gente sente e finge que não sente, nós entramos num conflito interno. E a gente vai começar refletindo com essa pergunta. Mas a gente vai iniciar então aqui lendo a página 110, tá bom? O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e com a sua ajuda sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso prossegue sem o pai. Então Bert Hellinger já inicia falando dessa questão, né, de que o vício é um substituto. E aqui ele traz, pontuando alguns vícios, mas a gente deve considerar que existem muitos tipos de vícios, né, que muda o objeto. Então tem o vício da bebida, tem o vício do cigarro, tem o vício da droga, mas também tem o vício do alimento, tem o vício do comprar. Então, vários tipos de vício. Então, aquilo que te domina, né, e que de uma certa forma te prejudica, tem o vício da internet, o vício das redes sociais. Então, tudo isso a gente tem que parar para refletir. Porque o que isso está querendo substituir, né? Eu estou usando isso para substituir o quê? Então, ele vem falar aqui que, nesses casos que ele traz aqui, tá? Em especial, o vício vem substituir o pai que faltou. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício. Dessa forma, tornando-o supérfluo. Ele traz até aqui um exercício para se fazer. Então, em algum momento da vida tirou o pai do coração, ficou um vazio, e aí a pessoa substitui esse vazio, né? Tenta substituir, porque não tem como, mas tenta substituir esse vazio através do vício. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito fumar mata nos maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda mais mortal é o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro de seu vício? Você vê, olha a ligação com a frase que eu trouxe no início, né? Se você sente, por que finge que não sente? Então, muitas vezes a pessoa que busca um vício, ela não conseguiu lidar com aquele sentimento, ela não foi atrás, não conseguiu olhar para aquela falta, muitas vezes não conseguiu nem reconhecer que existe aquela falta. Então, como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro de seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. E realmente, você já viu alguém fumando? Ou alguém fuma aqui, né? A pessoa sente prazer nesse ato. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta. Por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Isso inconscientemente, né? Então traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Ele traz aqui, na verdade, esse exercício, né?
de trazer o pai para dentro do vício. Então sentir aquele prazer e enchendo o seu pulmão como se tivesse ali enchendo o seu pai, o seu coração do pai. A gente tem um exercício, né, que é beber água, tomando a força do pai e da mãe. Então, imagino que aqui também Bert Hellinger está querendo falar disso. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício, brinda com o pai antes de beber. Então bebe lenta e profundamente, sorvendo seu pai. A cada gole, até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que para seus filhos são apenas uma metade e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guiam com amor até ele. Esse movimento começa quando verem e amarem em seus filhos também o pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com ele em todos os aspectos. Dessa forma, reconhecem seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente saudáveis. Então é muito comum nós vermos o quanto as mães, elas acabam afastando os filhos dos pais. E também muitos pais vão embora, né? Muitos relacionamentos que não dão certo. E você pode observar que quando a gente olha para o histórico dos adolescentes que são viciados, né? Das pessoas viciadas, elas trazem uma história onde esse pai não está presente, não esteve presente. E também tem aqueles casos onde teve o pai, mas a mãe, por um amor, minha mãe nem gosta que eu falo isso, mas a gente estava refletindo esses dias, a gente estava refletindo e chegando à conclusão que é isso mesmo, que o amor de mãe é um amor egoísta. Então essa mãe muitas vezes traz esse filho só para ela, impedindo que esse filho acesse o seu pai, ou seja, se conecte com a sua outra parte, né? Porque o pai está presente nos filhos. Então, se esse pai não foi permitido pela mãe que estivesse ali presente no filho, esse filho vai precisar substituir, preencher esse lugar que está vazio. Então Bert Hellinger traz aqui que o movimento de cura, como que a mãe pode ajudar um filho viciado? Como que a mãe pode ajudar esse filho viciado? Amando o pai nos filhos. Então, o amor da mãe passa pelo pai e chega no filho, o amor do pai passa pela mãe e chega no filho. Os pais, eles permitem ou não que este filho ame um ou outro. Então, se essa mãe, a gente vê vários movimentos na constelação, se essa mãe não libera o filho para poder amar o pai, esse filho fica fraco, ele se sente enfraquecido, ele não toma essa força do masculino que vem do pai. Então a mãe ajuda um filho viciado dessa forma. E ele segue aqui na página 112, falando sobre o pertencer. Se não é permitido ao nosso pai pertencer, perdemos também em nossos corpos o sentimento de poder pertencer. Por isso movimentamos-nos como alguém que busca por lhe faltar algo. O vício faz parte desse movimento. Todavia, esse vício toma muitas outras formas. Por exemplo, a busca por reconhecimento em esportes utilizando doping, assim como em outras situações nas quais uma pressa toma conta de nós para que desempenhemos algo durante o qual deixamos de estar atentos ao que o nosso corpo precisa para permanecer saudável. Caminhamos ao seu lado como se não pertencêssemos a ele de forma similar. Por exemplo, o nosso caminhar ao lado de nosso pai. Então ele fala aqui
que quando não é garantido esse direito de pertencer do pai, o filho sente isso no corpo, né? E esses filhos somos nós, são os nossos filhos, inclusive são os nossos pais, né? Nessa relação com os próprios pais, que nós temos biologicamente 50% de cada um, né? Aliás, nós temos 100% de cada um, mas em nós é 50% pai, 50% mãe. Então, se falta o pai, falta 50%. Então, a pessoa ela tem um vazio interno, ela não consegue encontrar um certo equilíbrio na vida. Então, se uma área tá boa, a outra tá ruim. Então, fica desequilibrado porque falta uma parte, né? Falta essa parte que vem do pai. E aqui ele coloca como se houvesse uma desconexão do próprio corpo quando falta essa parte. Literalmente fica incompleto, né? Então, como tornamos-nos e permanecemos saudáveis quando todos aqueles que nos pertencem ao nosso corpo e à nossa alma como parte de nós, principalmente nossa mãe e nosso pai. Então, a forma que ele traz aqui de nós permanecermos saudáveis é garantir que no nosso corpo, no nosso coração, tem o direito garantido de pertencimento do nosso pai e da nossa mãe, porque nós somos eles, né? As nossas células que saíram deles, nós somos eles. Por exemplo, nós temos dentro de nós a centelha divina, certo? Por isso que nós somos deuses, porque nós temos Deus dentro de nós. Então, nós somos os nossos pais. Nós somos essa continuidade. Aí ele continua aqui. Quando nos percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos, sentimos nosso corpo e o obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes, nos sentimos em unidade em tudo o que ele, em tudo com ele. De que forma? Em unidade saudável. Então, de que forma que a gente percebe que nós pertencemos completamente? Através do nosso corpo. Então, se o nosso corpo ele entra em processo de adoecimento, ele está querendo revelar que falta uma parte. Eu coloquei até um conteúdo lá nos stories hoje falando sobre esses níveis que nós temos, né? Esses campos que nós temos. O campo espiritual, o campo mental, emocional e físico. E como a gente precisa trabalhar todos eles. Eu percebo que eu fui fazendo um de cada vez. Então lá no começo eu trabalhei o espiritual, e não é porque eu parei, né? Continuo trabalhando. Depois eu conheci as constelações, eu fui trabalhar esse emocional. Antes eu comecei a trabalhar o mental. Aí depois eu vim para trabalhar o emocional com as constelações. E agora esse ano parece que cada ano foi escolhido por uma coisa. E agora esse ano eu já comecei logo no início, cuidando do meu corpo. Então, vendo vídeos sobre alimentos, os alimentos que nos adoecem, o que nos deixa mais saudáveis. Fiz um detox uma semana, desinflamei o meu corpo, né? Porque os alimentos eles inflamam demais. Então, além desse agravante que nós já trazemos desse emocional, ainda tem essa nossa alimentação, que também, quando ela desequilibrada, já está mostrando para nós que existe um desequilíbrio interno que se revela através do desequilíbrio da alimentação. Porque tudo que está fora reflete aquilo que está dentro de nós. Então ele finaliza aqui falando que
Nós temos que ter essa unidade. Então, em unidade saudável. Em primeira instância com o nosso pai e a nossa mãe, que juntos nos forma, e também, e em especial e principalmente conosco mesmo. E aí, trabalhando todos esses campos, a gente vai conseguir equilibrando e alinhando a nossa espiritualidade, a nossa mentalidade, o nosso campo emocional e também o nosso corpo físico, porque um interfere na saúde do outro. Então, um campo interfere na saúde do outro. Então, é necessário que a gente olhe para todos, né? Talvez olhe tudo de uma vez só ou ir por partes. Então, eu percebo que comigo foi assim. Parece que cada ano, ou mais de um ano, não sei, eu estava dedicando para uma coisa. E eu já percebi aqui que o negócio esse ano vai ser o corpo. Então, me conectando com o corpo, trabalhando muito meditação, para a gente poder alinhar e gerar congruência em nós. Porque não tem como a gente ficar se pendendo só para um lado, né? Tem muita gente que é muito espiritual, gratiluz, aquela coisa iluminada, mas não cuida da alimentação, não cuida do seu emocional, é completamente estressada. Vive fazendo trabalho, né, na religião, de espiritualidade, mas o seu palavreado não condiz com aquilo que ela traz na espiritualidade, então é uma incongruência. E a incongruência é que nos adoece, como essa frase lá do início: se você sente, por que finge que não sente? É uma incongruência. Você tá sentindo, você ficou chateada com uma pessoa, mas você tá sorrindo para ela, porque você não quer ter desconforto ali. O que vai acontecer? Seu corpo vai entrar em conflito. Vai entrar em conflito e você vai entrar em processo de adoecimento. Seja uma gripe, seja uma dor de cabeça, uma imunidade que baixa. Então a gente tem que ficar muito atento nesses sentimentos que a gente não quer considerar. Então, uma pessoa, ela só vai conseguir se liberar do vício quando ela compreender a raiz, né? A raiz. Quem essa pessoa está querendo substituir através dessa compulsão, desse vício que ela traz? Essa é a pergunta. Quem ela está querendo substituir? E quando a pessoa consegue acessar quem é que ela está querendo substituir e fazer movimentos de trazer essa pessoa de volta para o corpo dela, em especial no coração, o vício ele perde força. Porque o vício, assim como a doença, é uma mensagem que vem nos convidar a olhar para algo mais profundo. Então, às vezes a gente olha uma pessoa viciada, fala: ai meu Deus, não consegue sair, é uma toa, é sei lá o que ele é. Mas na verdade, ali esconde uma dor que não foi vista, uma dor que não foi reconhecida, ligado a um pai que não pôde ser amado, ou a uma mãe também, né? Pode acontecer, embora esteja mais ligado ao pai, o que se observa. Tá certo? Vamos fazer um exercício então pra gente poder perceber isso? Algum de vocês aí tem algum vício em específico? Traz aí na sua mente, não precisa falar não. Então nós vamos fazer um exercício, vê aí. Se você gasta demais, se você compra muita bolsa, muito sapato, se você come demais, se você tem algum vício, fuma, bebe, e a gente vai fazer esse exercício, tá? Para poder buscar aí dentro, no seu inconsciente, quem você está querendo substituir agindo dessa forma, tá bom? Então fecha seus olhos um pouquinho, respira profundamente. Acalma, coloca seus pés no chão, é importante estar com os pés no chão. Então coloque seus pés no chão, acalma seu corpo, inspira profundamente e expira no seu ritmo.
Inspire e expira mais algumas vezes. E você vai colocar a sua atenção no seu corpo, como se fosse um raio-x. Vem lá de baixo para cima, dos pés, na canela. Eu quero que você passe esse raio-x no seu corpo e perceba qual é a parte do seu corpo que reage quando você passa esse raio-x. E perceba o que acontece nisso aí. Perceba se está mais para o lado direito, se está mais para o lado esquerdo do corpo. Sinta, o nosso corpo é uma bússola. Tem uma sabedoria divina que nos ajuda demais. Perceba então aí qual é o lado direito, o lado esquerdo. E aí, né, faz esse raio-x, sobe ali na sua coluna, bem na garganta, no coração, perceba. E aí no lugar onde você sentiu algo, ou talvez no lugar, uma parte do corpo que você já tenha, né, tenha alguma doença aí, já diagnosticada, deixa sua atenção nessa parte. E aí você vai se perguntar internamente: a quem estou querendo substituir? Quem eu estou querendo substituir? Se pergunte e perceba se vem alguém. Observe que lado do corpo é, se é do lado direito, tá ligado ao masculino, se é do lado esquerdo, tá ligado a feminino. Se não vier ninguém na sua mente, não tem problema. Essa pergunta vai reverberar depois dentro de você. E ainda de olhos fechados, você visualiza que essa pessoa que você está substituindo, essa pessoa que está faltando, mesmo que você não saiba quem seja, visualiza que ela vai entrando e se encaixando no seu coração. Se tiver algum órgão, alguma parte do corpo, visualiza que essa pessoa vai entrando e se encaixando nesse lugar do seu corpo. E aí você pode dizer assim: assim como eu, você pertence. Assim como eu, você pertence. Deixa o seu corpo se alinhar com esse novo encaixe, né, que tenha sido aí num órgão ou tenha sido no coração mesmo. Perceba como que vai ficando o seu corpo, respirando fundo. E aí no seu tempo, abra seus olhos. E me diga aqui se você conseguiu fazer. Quem fez, conseguiu fazer, percebeu algo? Escreve aí para eu dar uma olhada. Então a gente vê que é isso, né? Tudo aquilo que a gente busca em excesso. Tem uma frase já antiga que a gente vê por aí, que eu não sei de quem é, onde fala que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu como demais, quem eu tô comendo? Quem eu tô querendo comer? Né? Quando eu bebo, quem eu tô querendo beber? Ou com quem? Quem eu tô fumando ou com quem eu tô querendo fumar? Pra quem eu tô querendo comprar coisas a mais? Então, tudo perguntas que a gente pode trazer consciência. Ok? Então a gente termina por aqui esse capítulo. Logo, logo o nosso livro já está acabando. Depois a gente vai escolher um outro para poder dar continuidade, né? Para iniciar novas leituras. Esse aqui já está bem no finzinho. Então vamos encerrando aqui hoje, tá bom? Vai ficar gravado depois lá no YouTube. E aí eu compartilho o link para quem não pôde estar presente.
pode estar assistindo também depois, inclusive também fazendo os exercícios, ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Meia hora de live já é o suficiente. Boa noite, um beijo e até o próximo encontro.